Um monte de gente louca fazendo um monte de loucuragem, infectando outras pessoas no intuito de fazer mais loucuragem ainda. E de forma totalmente sádica, desenfreada e sem limites. E é isso que você vai encontrar em The Sadness, filme que teve a tradução literal aqui no Brasil para A Tristeza, que é um filme de terror de 2021, que é um filme taiwanês, inclusive. E o filme foi escrito e dirigido pelo canadense Rob Jabaz, que inclusive mora em Taiwan, né? E esse é o primeiro longa-metragem que ele dirigiu. E olha, se você gosta de bastante violência, gore, cenas pesadas, se você não se incomoda com isso, certamente você vai gostar de The Sadness. E como esse é meu caso, né, eu me encaixo nesses quesitos, né, eu gosto de um sangue escorrendo com gosto nas telas, eu gostei bastante de The Sadness, consegui me divertir bastante assistindo o filme. Mas antes que o infectado maluco invada a sua casa e comece a tocar o terror, uma coisa que você pode fazer é se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. Mas bora lá pro filme, fique tranquilo que esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Eu vou falar um pouco sobre a trama aqui levemente, de forma meio por cima, assim, em forma de resumo, mas nada que estrague sua surpresa, pode assistir sem medo esse vídeo. E na trama a gente vai acompanhar aqui o casal Jin e Cat, que eles vivem num pequeno apartamento, vivem juntos ali, e a gente percebe logo que o filme se passa num cenário pós-pandemia. Todo mundo viveu esse período ali de 2021, 2022 ali, que a gente tava voltando basicamente ao normal, só que ainda tinha umas dúvidas no ar, né? A gente não sabia muito bem como agir, as consequências de tudo que a gente tinha passado, então o filme se passa exatamente nessa lacuna. Inclusive o filme é bem feliz nesse ponto, né? Porque através de alguns programas de TV, a gente percebe que estão rolando alguns debates que a gente teve também, né, no mundo real, né? No caso do Covid-19, então debates politizados, sobre lados, teorias da conspiração e tudo mais, e também preocupações médicas. Tudo isso são abordados em forma de alguns noticiários que os protagonistas assistem durante o filme. E em um desses programas a gente percebe que existe um medo ali da comunidade médica em relação à mutação desse vírus, porque ele tem uma leve similaridade aí com o vírus da raiva, e isso pode ser bem perigoso caso o vírus decida mutar, né, e vai mais para esse lado. Então tem essa preocupação médica dentro da trama do filme. O Jin então vai levar a Cat no trabalho e no caminho a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha rolando ali. As coisas não estão bem normais, tem mais sirenes do que o habitual, as pessoas estão mais correndo. Inclusive tem uma cena que é interessante que mostra um acidente ali no trânsito, só que é uma coisa meio diferente, porque não é bem um acidente normal, não é um carro batendo necessariamente, tem uma pessoa ferida ali, mas ela tá meio nervosa, meio descontrolada, a gente percebe que tem alguma coisa errada, e também no começo a gente vê uma senhora andando ali de forma meio zumbizona, mas o filme ainda não entrega, ele vai preparando tudo isso, a gente percebe que tem alguma coisa errada rolando ali. E o filme mantém um pouco esse clima de tensão, né, a gente percebe que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe o que exatamente, mas quando acontece o negócio não para mais e só escalona. E se você der uma pequena pesquisa aí sobre o filme, tanto no Google Imagens, por exemplo, até o trailer do filme, você vai ver que ele é bastante pautado nas cenas gráficas, tá? De violência gráfica, ou seja, o gore rola solto, são vários e vários litros de sangue. Pra quem gosta disso é um prato cheio, que é o meu caso. Mas não pense que é só violência gráfica de desmembramento, cortes, mordidas e tudo mais. O filme vai muito além, com outros tipos de violência que eu vou comentar daqui a pouco. E uma coisa que eu acho legal desse filme é que a infecção é um pouco diferente, é uma abordagem que eu não tinha visto, pelo menos anteriormente em outros filmes, que os personagens não ficam apenas violentos, eles ficam também sádicos, né, e com certo nível de inteligência maquiavélica, digamos assim, até planejando alguns atos, algumas ações bem sádicas. Eles têm esse lado diferente de não ser apenas uma besta ali atacando, ele realmente planeja algumas coisas e sente um certo prazer naquilo. Essa premissa do vírus parecido com a raiva não é lá uma coisa tão original assim, mas que nem eu comentei, essa forma de fazer o vírus um pouco diferente, né, de forma mais sádica, é interessante, que gera um diferencial. Por exemplo, tem filmes como o REC, até o Extermínio, que também tem essa abordagem dos zumbis mais rápidos, né, os infectados que saem correndo, são extremamente violentos, mas lá eles não raciocinam, por exemplo, não conseguem trocar palavras, que é o caso que acontece aqui no The Sadness, que eu comentei, eles até falam algumas coisas, ele realmente tem aquela consciência do que tá acontecendo. E o filme vai explicar pra gente que o vírus age de uma forma um pouco diferente no cérebro, né, ele faz que a parte emocional domine a parte racional, né, os lados, os hemisférios do cérebro, então a gente fica propício a cometer qualquer tipo de atrocidade, porque a gente não tem filtro, né, geralmente as coisas que a gente pode pensar, ou pensar em fazer, ou pensar em falar, são filtradas pela razão, né, a gente tem o nosso lado mais animalesco, mas obviamente a razão controla isso, só que imagina se a gente não tem esse lado e fica totalmente entregue aos desejos e aos impulsos, é basicamente o que o vírus faz no cérebro, tornando as pessoas realmente animais sádicos. Isso dá uma dinâmica legal
legal, né? Porque de certa forma os personagens eles mantêm algumas de suas características quando eles são infectados. Por exemplo, tem um idoso no filme, né? Que ele meio que tem uma queda ali pra uma jovem que ele acha bonita no trem. Depois que ele é infectado, ele vira um stalker maluco totalmente implacável. Tem outro personagem ali que ele é o vizinho do casal, que de certa forma ele acha a vizinha, né, a protagonista bonita, mas logicamente que ele não vai falar nada pra criar um clima ruim. Só que quando ele é infectado, ele fica meio sem filtro e fala umas coisas que obviamente ele não falaria. O personagem também de uma jovem obesa e introvertida, depois que ela é infectada, inclusive ela consegue até dialogar sobre esse problema da dificuldade dela de fazer amizades, obviamente que ela fala de uma forma totalmente distorcida da realidade, mas ela tem essa mesma dor, só que amplificada por um lado mais sádico, então isso é bem interessante. E uma curiosidade é que o filme chama The Sadness por causa do tipo da infecção, na parte visual da infecção. Isso não é um spoiler, pode ficar tranquilo, até se você ver no trailer, dá pra perceber que os infectados, eles têm uma expressão um pouco diferente, por mais que eles tenham uma cara lunática, né, de uma forma com os olhos esbugalhados assim, eles também derrubam lágrimas, né, então gera uma certa estranheza pra quem tá vendo, eles estão gostando ou não, porque parece uma coisa conflituosa, mas por mais que o filme tenha assim bastante pontos positivos, nem tudo são flores, tá, tem algumas coisas ali, por exemplo, de roteiro, não vou entrar tanto no mérito aqui pra não dar spoiler, mas eu acho que tem algumas soluções meio forçadas, só pra fazer o roteiro fluir, coisas que dificilmente aconteceriam, e você tem que ligar a suspensão de descrença ali pra passar um paninho pra alguns furos de roteiro, né, algumas coisas são bem improváveis, por exemplo, personagens que estão num cenário totalmente adverso, mas eles conseguem escapar de uma forma meio estranha, né, coisa que seria bem improvável se analisar até o próprio contexto do filme. E também tem outro ponto que é um personagem que é inserido ali, um personagem de orelha, que ele é muito explicadinho assim, pra mim fica um pouquinho forçado, mais do ato final ali, por mais que ele traga algumas explicações interessantes, inclusive até sobre o funcionamento do vírus, eu acho que o filme poderia ter feito de outra forma, não necessariamente colocado de tão expositivo numa cena específica, tipo, agora eu vou explicar todo o filme pra vocês, mas tirando isso, acho que flui legal, né, e por mais que o personagem seja bastante expositivo, eu gosto das explicações que ele dá, né, então de certa forma não me tirou do filme totalmente, até porque o carro-chefe do filme são as cenas gráficas, as cenas violentas, então me prendi bastante a isso, né, inclusive sobre essas cenas, algumas pessoas podem reclamar um pouco por serem exageradas, eu vi essas reclamações, e eu concordo até certo ponto, tem algumas cenas que realmente passam um pouquinho do ponto, até ficam um pouco menos verossímeis, mas que nem eu falei, como é tudo muito bem feito, né, e a maioria das cenas não são pautadas em CGI, são mais efeitos práticos, né, então, por mais que a cena seja exagerada, tem outras que são muito boas, cenas mais simples, entre aspas, ali, mais verossímeis, que eu achei muito boas e muito bem feitas o trabalho de maquiagem aqui no filme. Mas em resumo é isso, The Sadness é um filme que tem seus exageros, tem os seus furos, mas se você se prender ao que ela realmente tem de melhor pra entregar, né, que são as cenas violentas, obviamente são as cenas gráficas e ultra violentas, é um filme que pode ser muito divertido. Mas é isso, pessoal, essas foram minhas percepções sobre The Sadness. Se você já assistiu o filme, comente aqui o que você achou, se você gostou ou não. Se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir e depois volta aqui pra comentar se você gostou do filme. Queria pedir também, curta o vídeo e compartilhe com pessoas que gostem de cinema e gostem principalmente de filmes de terror. Aproveita e também me siga nas minhas redes sociais, eu sempre posto conteúdos bacanas e coisas legais de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau.